Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e o vídeo de hoje vai ser muito interessante por dois motivos. Primeiro que tivemos várias transações, várias transferências interessantes na NFL, jogadores mudando de time, mas isso não é interessante só por isso, mas para falar um pouco também sobre como funciona isso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal do Entendendo Futebol Americano falando sobre o draft, que é quando os times da NFL, da liga profissional, escolhem jogadores do college. Mas não só isso, os times podem trocar entre os jogadores, entre times mesmo, só que tem uma coisinha a mais que não tem no futebol, no soccer normalmente, né? Que é a questão de trocar um jogador por escolhas do draft. Isso é muito comum, isso é muito usado. Jogadores bons, jogadores fortes, são trocados por escolhas no draft, porque isso é promissor, é pegar um cara que tá vindo do college, tá vindo com novas estatísticas, sangue novo, que pode ser muito forte pro time. E eu tenho exemplos pra dar sobre isso hoje, então eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre algumas das transferências mais legais. Eu queria começar falando um pouco sobre os Bills e os Panthers. O que é interessante, hoje é 31 de outubro, está chegando o deadline da NFL, ou seja, as transações acabaram, eu falo transações, mas é transferências. As transferências acabaram a partir de agora. Então hoje é o dia mais importante, é o dia limite pra isso, sabe? Os Bills adquiriram o wide receiver Kelvin Benjamin numa troca com os Panthers. O Kevin Benjamin voltou a ficar com o técnico dos Bills, o Sean McDermott, depois disso. Ele tava nos Panthers, né? Além disso, tem outras transferências mais tranquilas, mas eu acho importante de falar pra vocês também. Os 49ers trocaram o cornerback Rashard Robinson para os Jets e liberaram o quarterback Brian Hoyer. Guarda esse nome que eu vou falar dele daqui a pouco, Brian Hoyer, quarterback dos 49ers. Os Dolphins, essa é uma troca bem importante, os Dolphins trocaram o Jay Ajayi. Pra você que acompanha, é um excelente running back dos Dolphins, tava fazendo uma temporada muito boa, e um time que tá fazendo uma temporada muito boa são os Eagles. Os Eagles estão fazendo a melhor temporada, é o melhor time da NFL nessa temporada, com um recorde de 7 vitórias e 1 derrota, e eles trocaram e pegaram um excelente running back, que é o Jay Ajayi, e deram em troca uma escolha de 4ª rodada no draft. O draft tem 7 rodadas, e é óbvio que as primeiras rodadas são as mais importantes, porque quando você pega os jogadores melhores, os jogadores com melhores estatísticas, os jogadores mais que se deram melhores no college, né? E isso é muito bom pros Eagles, porque estão contratando um cara muito legal pra suprir uma posição que eles têm uma deficiência, que é o running back, o que só pode melhorar pros Eagles. Os Eagles estão mirando alto, playoffs, Super Bowl, por que não? Isso é muito legal, vendo a temporada passada, em que os Eagles foram um dos mais fracos dos times, e na temporada retrasada, pior ainda, em que eles foram a segunda escolha do draft. Então é muito interessante isso, e pros Dolphins eles também não perdem, porque uma escolha de 4ª rodada é importante. Outra das transferências mais importantes, e essa pra mim é a que eu mais queria dar destaque, é a do quarterback reserva dos Patriots, o Jimmy Garoppolo. Ele foi transferido para os 49ers, ontem teve essa polêmica, e o pessoal tá falando um monte sobre, eu quero falar um pouquinho o que eu acho dessa transferência. O Garoppolo foi trocado por uma escolha de 2ª rodada no draft de 2018 para os Patriots, o que significa que eles vão ter uma escolha na 2ª rodada, enquanto os 49ers ganham um quarterback excelente que tem 2 Super Bowls. Sim, ele não jogou nos Super Bowls, mas ele é de um time que ganhou os 2 Super Bowls enquanto ele era quarterback reserva. E ele tem uma função muito importante, se o Tom Brady machuca, ele entra, então ele é um excelente quarterback, já mostrou isso. Agora, vamos analisar para cada um dos times. Os Patriots ganham ou perdem com isso? Os Patriots tinham 3 quarterbacks até o começo da rodada. O Tom Brady, até o começo da temporada. O Tom Brady, o Jimmy Garoppolo e em terceiro o Jacoby Brissett. A gente pôde ver os 3 em ação na temporada passada, em que o Brady ficou suspenso pelos 4 primeiros jogos. O Garoppolo jogou 3 e machucou do ombro, e o Brissett teve que assumir. O Brissett fez um jogo maravilhoso contra os Texans e fez um jogo horrível logo depois e acabou perdendo. Ou seja, ele não tem muita consistência e isso ele tá mostrando. Por quê? Ele foi trocado para os Colts. Hoje ele é quarterback principal dos Colts. Ele tá cobrindo o Andrew Luck, que é o quarterback principal dos Colts, mas ele tá lá, tá jogando pra caramba, tá sendo o quarterback principal dos Colts, isso é muito interessante. E a gente tá podendo ver justamente isso, que é essa inconsistência dele. Ele faz jogos bons, ele faz jogos ruins, e é difícil um quarterback inconsistente. Mas beleza, voltando para os Patriots. Ficando então os Patriots com apenas 2 quarterbacks, o Tom Brady é o quarterback mais velho da liga, ele tem 40 anos, não se sabe quando ele vai aposentar, mas uma coisa é fato, ele não tem a mesma resistência, ele já é um pouco lento para corridas, então ele pode machucar. Nas últimas semanas ele teve suspeita de não jogar por um machucado no ombro, na verdade deu tudo certo, ele jogou e tudo mais.
E agora trocaram o Garoppolo. Então, nesse momento, os Patriots não têm quarterback. Lembra que eu falei pra vocês se lembrarem do Sr. Brian Hoyer no começo do vídeo? Os 49ers liberaram esse cara. Esse Brian Hoyer, ele já foi quarterback reserva dos Patriots de 2009 a 2011 e depois ele foi pros 49ers. Essa pode ser a jogada do Bill Belichick, que é o técnico head coach dos Patriots. Ele pode querer pegar o Brian Hoyer de volta, que já tem uma química pro time, para ser quarterback reserva do Tom Brady. O Tom Brady não pode ficar sem reserva. Uma curiosidade para vocês, quando o Tom Brady estava suspenso e o Garoppolo estava machucado, o pessoal estava se questionando o que aconteceria se o Brissett, que é o terceiro quarterback, se machucasse. O que aconteceria é que o Edelman, sim, o wide receiver Julian Edelman, ia assumir como quarterback. Por quê? Ele era quarterback no college. O problema é que nessa temporada o Edelman também está machucado. Ou seja, a situação de quarterback dos Patriots nesse momento é nula se não tiver o Tom Brady. Por isso eu digo da questão do Brian Hoyer. Vamos falar um pouquinho então dos 49ers. Excelente, excelente. Os 49ers estão tendo uma das piores temporadas da franquia, sendo que há poucos anos eles ganharam o Super Bowl. Então eles estão com uma temporada de 0 vitórias e 8 derrotas, já tiveram ótimas escolhas no draft, não deu certo. A perda do Colin Kaepernick, o antigo quarterback deles, também foi pesada, porque foi ele que ajudou o time a chegar no Super Bowl. E agora a situação é a seguinte, eles estão na merda, sem expectativa nenhuma, e acabaram de pegar um quarterback de elite. Um quarterback reserva dos Patriots, mesmo sendo reserva, é um excelente quarterback. O Garoppolo já mostrou isso, ele é confiável, ele é ousado, ele conhece o playbook. Então, pros 49ers é maravilhoso, cara. Pode ser uma subida. E agora eu queria falar também pro Garoppolo. Eu acho que é ótimo pra ele. Eu gosto muito do Garoppolo e eu acho que ele merece todo o sucesso que ele pode ter. Só que agora, ele podia ser ou o Neymar na sombra do Messi, ou ele podia ser o Neymar no PSG, sabe? Eu sei que é uma comparação meio idiota, mas faz sentido quando você pensa que o Tom Brady quer jogar até ter 45. Eu não acho que isso vai acontecer. Ele deve aposentar daqui 2 ou 3 anos. Mas o Garoppolo vai esperar até lá. Ele tá desde 2011 nos Patriots, sabe? Ou seja, ele fez uma escolha. Ele e a delegação dos Patriots, é claro, fizeram uma escolha. Ou ele fica na sombra do Tom Brady até o Tom Brady machucar, ou até o Tom Brady ter um problema e ser substituído, meio que aconteceu com o Drew Bledsoe e o Tom Brady, quando o Tom Brady substituiu o Drew Bledsoe. Ele fez uma escolha ali. Talvez ele estivesse vendo que o Tom Brady não é desse tipo de quarterback. Ele é extremamente consistente, ele é um herói pros Patriots. E ele não vai sair tão fácil, sabe? Então o Garoppolo falou assim: eu posso realmente brilhar nesse time, sabe? É um time em que ele vai ser o Deus. É claro que ele vai ter uma pressão muito grande, ele vai ter uma expectativa, mas lá ele vai ser o rei. Ele vai ser o principal quarterback e ele pode levar um time tão tradicional e tão clássico contra os 49ers pra glória de novo. Eles estão 0-8, vamos supor que eles terminem a temporada 8-8, seria incrível. Vamos supor que seria tipo 9-7, por exemplo. Já é uma temporada muito boa e já mostra o potencial do Garoppolo. Então eu tô torcendo muito pra isso e eu vou querer muito assistir os jogos dos 49ers, assim como eu quis assistir o dos Colts por ter o Brissett. E a única polêmica disso tudo é que os Patriots trocaram por uma escolha de segunda rodada. Os Patriots tiveram a possibilidade de trocar o Garoppolo por uma escolha de primeira rodada no draft se desse para os Browns. Mas essa questão do Brian Hoyer pode ser importante, do quarterback que os 49ers liberaram. Então, galera, é isso. Falei pra caramba, mas é uma delícia falar sobre NFL. Eu espero que eu tenha ajudado na dúvida de muita gente e discutido com vocês uma questão tão legal. Se você gostou, não deixe de dar um gostei, que ajuda muito aqui no canal. Se inscreva no canal, minhas redes sociais estão todas aí embaixo. E pra você que gosta de videogame, eu tenho um canal de games também. Um grande abraço pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui!